Bom, estamos aqui para falar sobre o trovadorismo da Idade Média. O trovadorismo teve início na França, no sudeste da França, no século XI. A palavra trovadorismo ela vem da palavra latina torquere, que significa um modo de imprimir um movimento de rotação, e da palavra grega tropos, que significa modo ou maneira. No final, ela passou a dar a ideia de um modo como se compõe a música. No contexto da sociedade da Idade Média, no feudalismo, grande parte da população era analfabeta. Então o trovadorismo, como expressão literária e de caráter rural, ele passou a ter bastante popularidade. Na elaboração desse movimento de trovadorismo, tanto na elaboração como na difusão, três figuras são importantes. O trovador, que era ligado à nobreza e culto, os jograis, que eram cantores populares, e o menestrel, que tocava os instrumentos que também compunham. As características principais do trovadorismo são o uso do gênero lírico e satírico, a crítica social e política, o uso de trocadilhos e termos ambíguos e a crônica do modo de vida aristocrata da sociedade feudal. O trovadorismo teve fim no século XIV com o surgimento do humanismo e as suas outras formas de literatura. Um dos reis que eu gostaria de destacar dos personagens medievais poetas trovadores é o rei Dom Dinis, o sexto rei de Portugal, que foi muito importante, foi um amante das artes, criou a primeira universidade em Portugal, era protetor dos trovadores, menestréis, jograis. Ele mesmo foi considerado um grande trovador, compondo cerca de 140 peças, e ele foi intitulado como o Rei Trovador ou Rei Poeta. Ele foi responsável por traduzir obras do grego, do árabe. Ele foi um amante da literatura e é conhecido como um grande trovador da Idade Média. O trovadorismo também surgiu aqui no Brasil fortemente no final dos anos 50, quando o maior trovador Luiz Otávio, junto com o poeta Araújo Jorge, tiveram a ideia de criar os Jogos Florais, em homenagem à competição literária que acontecia na Grécia Antiga, em Nova Friburgo. De lá para cá, nós estamos na 60ª edição, e em 1967 foi criada por Luiz Otávio também a União Brasileira de Trovadores, e em 2014 o trovadorismo, essa expressão literária, fez parte do patrimônio imaterial de Nova Friburgo. Então, é isso, uma pequena resumo do que foi o trovadorismo na Idade Média e no Brasil. Muito obrigado.